Emprecast, o podcast de marketing e empreendedorismo. Eu sou Domingos Matos, hoje eu tô com o Leandro. Leandro, te apresente para os nossos ouvintes. Sou o Leandro, né, empreendedor, 26 anos, e aí 10 anos já mais ou menos empreendendo, né? E cara, vim dessa base com meu pai, né? Meu pai desde 10 anos empreendendo, trabalhando, né? Sempre trabalhou para ele, sempre teve que ajudar em casa, então essa base de empreender veio do meu pai, né? E hoje, graças a Deus, ele conseguiu me passar muito conhecimento, e hoje eu tô aqui, sou do interior do Maranhão, né? Tô aqui em São Luís, explorando meu conhecimento, abrindo empresas e trabalhando em prol disso, né? Legal, legal. Eu conheci o Leandro, inclusive, em empreendimentos. O primeiro empreendimento que eu conheci ele foi em eventos, né? Trabalhando com a parte de bebidas e outras coisas. E depois eu conheci ele também, o segundo ramo de atividade dele, que é a área de vestuário. E também ele é empreendedor de aluguéis de bicicletas, que é um outro nicho de mercado que tem crescendo bastante, principalmente aqui na ilha de São Luís, né? E é engraçado porque tu me falaste que teu pai já empreendia desde sempre, isso trouxe uma imagem para ti. E eu digo muito que, às vezes, muito se chama-se a ambiência. Aonde você está te molda um pouco. Sim. E sabe qual é a parte mais interessante? Porque atrás do empresário sempre existe uma falta, uma necessidade de alguma coisa, ou existe um empreendedorismo antes disso. Eu mesmo, meus pais, eles são empresários, eles começaram com uma empresa de depósito de construção, que depois migraram para uma empresa de informática. Hoje eu virei o dono dessa loja de informática e sempre tive essa veia do empreendedorismo, de sempre achar uma dor aonde a gente consegue mudar. E o mais engraçado é que os nossos pais vão fazendo alguns negócios e a gente olha outros defeitos, porque cada um tem uma visão diferente. E isso que é legal do empreendedorismo, porque atrás de uma empresa existe uma pessoa que pensa para os seus clientes, não é isso? Sim. E aí quando você fala da questão do erro, né? E aí os nossos pais em si, eles vêm de uma geração no qual é um pouco ultrapassada, né? E aí pedir ou então demandar que eles explorem esse novo conhecimento, onde a gente nasceu com esse novo conhecimento, que é essa nova geração, acho que é um pouco até demais, né? Um cara de 60 anos não vai estar mais querendo explorar esse tipo de conhecimento, né? Então, isso acaba ficando para nós. E aí a gente dessa geração, como filhos, né, dos empreendedores, a gente olha as empresas deles e vê defeitos, erros, acertos ou oportunidades que a gente possa explorar em cima da empresa deles, né? Com certeza, né? E tu falou um ponto até interessante. É algo que eu sempre falo para os empreendedores. Lembre-se que o seu público ele vai amadurecer, vai envelhecer, então ele vai mudar os gostos deles. Então, se tu trabalhas com um público específico, você pode perceber que o costume vai mudando. Sim. Os equipamentos, os serviços vão mudando, mas também os seus clientes também vão mudando. Então, se você não está de olho nas novas tendências, você vai estar ultrapassado, né? Então, assim, a gente pega muitos casos de consultoria que o cliente, cara, eu faturava muito bem e agora, cada vez mais, estou perdendo faturamento, meus clientes parecem que não me visitam mais. E eu sempre digo nas palestras que, olha, se o teu cliente não está indo mais para a sua empresa, tem duas alternativas. Ou ele morreu, ou ele está na concorrência. Eu espero que ele esteja na concorrência, porque ainda há a possibilidade de você conseguir captar ele de volta. Mas por que ele foi embora? E é como tu disse, se a gente não está atento às mudanças do mercado, às mudanças de consumo, tudo muda, não é isso? Pois é, cara. E quando a gente pega do princípio, né, que a base do cara que ele tá ali sendo todo o tempo na tua empresa e tudo mais, e aí existe aquela evolução, existe ali uma comunicação muito mais evolutiva e tudo mais. A gente precisa acompanhar essa evolução, a gente precisa se modernizar dentro do mercado, né? Até em prol de buscar novos conhecimentos para a gente tentar deixar esse cliente dentro da empresa, né? Vou tentar dar um exemplo aqui. Cara, eu vejo assim pela evolução que a gente vem tendo muito rápido, né? Acredito que de 2016 para 2025 hoje, né? A evolução do comércio digital foi uma evolução absurda, né?
E aí, só que a grande transformação foi na pandemia, né? E foi uma das principais responsáveis pelo meu crescimento no online, e isso na minha empresa de vestuário que você falou, né? Que foi o digital, o Instagram, a rede social, o Instagram, como se posicionar, como se comunicar, como estar ali presente, como mostrar aquele produto para o cliente, porque, beleza, o mercado digital estava entrando, porém, a galera não tinha essa comunicação ainda, não tinha esse conhecimento e não explorava. Por quê? Porque o mercado tava muito sem disputa, né? Então, 2016, 2017, o mercado estava muito concentrado em cidades, né? Aqui, o cara daqui de São Luís, ele não conseguia vender para nenhuma região de outro estado. Então, quando chegou a pandemia, cresceu, explorou esse mercado, tu teve que buscar nova saída, né? E essa galera que teve que fechar a loja, né, não conseguiu ir pro digital, justamente devido ao conforto de estar no seu negócio, né, e não teve mais o fluxo de rua, né. Geralmente esse comerciante, ele vinha pelo fluxo de rua, né, esse empresário, que era o fluxo que passa direto na porta da sua empresa. Quando morreu esse fluxo, eles tiveram que buscar esse processo de crescimento digital, porém, quando eu estava montando minha empresa, eu já sacava, né? Eu já entendia as redes sociais, eu já vim de uma geração no qual eu cresci ali em rede social e tudo mais, então eu sempre usei muito aquilo. E aí, pelo sangue do empreendedorismo, eu consegui desenvolver muito rápido e aprender na prática, né? Eu não tive, fiz algum curso, alguma coisa do tipo. Não, eu tinha ideia, testava a ideia, eu tinha empresa, então eu testava a ideia e a ideia dava certo, entendeu? Legal. Sabe que tu tá falando assim, um caso que eu estudei em alguns livros, né? Que inclusive sobre. Nós temos hoje 5 gerações ativas de compra. A gente vai ter tanto das pessoas que têm entre 60 e 70 anos, 80, até o consumo mais novo são as crianças que já estão aqui no mercado de 10 a 15 anos, que já tem uma influência de compra para os pais. E cada público desse tem uma maneira diferente de você captar a sua atenção. De você pegar ele e dizer o seguinte, olha, esse produto de fato faz sentido para ti. E canal, você vai mudar, a comunicação, o modo que você conversa com o teu público também vai mudar, né? Tipo assim, às vezes aparece assim, alguns momentos raros da vida, eu ligo a TV, aí aparece as propagandas de, sei lá, um celular que não tem internet, é só os botões grandes para ligar e um botão emergência. Aí eu penso assim, cara, mas pra que isso? Gente, tem uma geração que compra isso, que são os senhores mais de idade. Do mesmo modo que as pessoas mais maduras, elas olham para uns produtos, uns desenhos, algumas coisas de consumo no mercado. Gente, quem compra isso? Aí tu olha uma massa que compra, porque o consumo é diferente do público, né? E se a gente não tá ligado nisso, se a gente não tá antenado, ligar o radar, público, né? E a gente volta àquela pergunta do início. O meu público está envelhecendo. Você vai acompanhar o seu público ou os novos entrantes? Pois aí que entra a estratégia das empresas. Até porque o público, o público que está envelhecendo, que é o teu público, ele vai diminuindo também, né? E aí tu precisa aumentar tu precisa aumentar aquele fluxo e continuar a tua empresa, entendeu? O varejo hoje, muitas empresas do varejo, ele quebram justamente por isso, né? Porque não consegue acompanhar essa tendência, né? Porque realmente é muito difícil, cara. Tu é o empreendedor daquela empresa. Hoje eu tenho 26 anos. Daqui a um tempo, beleza, estou com 40 anos, eu não consigo mais acompanhar a mesma geração que está com 20 anos. Então eu preciso, o empreendedor ele precisa ter a cabeça de investimento de pessoas novas, de cabeças novas. E claro, continuar estudando. Porém, os caras vêm com muito mais ideia, com muito mais evolução, né? Eles vão entender muito mais aquela tecnologia que está entrando ali do que eu que estou com 45, 50 anos, né? E aí adaptar, acho que é o grande segredo, né? Adaptar a minha empresa a essas novas tecnologias, porque essas novas tecnologias vão me influenciar em venda, vão me influenciar a entender aquele público e vão influenciar a entender a necessidade deles, né? Então, acho que é mais ou menos essa base, né? Com certeza. E você que está gostando desse episódio, não esqueça de curtir, enviar para os seus amigos empreendedores, para eles aprenderem com essa fera do empreendedorismo, né? É isso aí. E é engraçado que tu me falaste sobre essa quebra. Só que além dos clientes, nós temos também a mão de obra.
que é sempre um choque de geração dizendo que uma geração diz que a outra geração não sabe trabalhar, né? Eu escutei muito do meus pais o seguinte, olha, funciona até hoje, desse jeito a ficar. Só que quando você mantém um modo que você trabalha por um tipo de nicho e você não atualiza, você automaticamente está fadado ao fracasso. Do mesmo modo que você não conseguir gerenciar os novos entrantes da mão de obra, você de fato não consegue ter rendimento. E é uma grande dor do empresário hoje, que chega até as consultorias, é isso. Eu já tô cansado de entrevistar vendedores e nunca nenhum deles é bom e não sei o que. E mas vamos lá. O que tu tá oferecendo para eles? O que você consegue conversar com eles? E de fato, o que o teu futuro funcionário está querendo, almejando na empresa? Tu acha que ele quer apenas aquele salário, ou ele quer uma base de crescimento? Ou ele quer ser reconhecido? Sim. Ou será que ele procura um propósito social para a vida dele? Essas perguntas, os recursos humanos têm feito bastante agora para entender e poder reter a mão de obra. E a dificuldade de mão de obra que tá, dessa juventude, tá absurda, né? Então, eu acredito que, da mesma forma que o meio digital, ele veio para favorecer muitas empresas em alguns fatores, algumas influências de idade, né? A gente percebe que a mão de obra, ela tá muito escassa, cara, muito escassa. É o mesmo princípio de que a pessoa não quer trabalhar. Realmente, a galera da juventude de 18, 19, 20 anos acha que não vale mais a pena aquele emprego, então não entra, entendeu? A não ser que precisam de uma necessidade muito grande, né? Então a gente precisa, nós como os empreendedores, a gente precisa demonstrar e oferecer uma oportunidade para ele dentro da empresa, realmente uma oportunidade que faça com que ele observe que vale a pena, entendeu? Claro. Porque, cara, você deve saber também, e esse mercado aí, o mercado pra gente achar pessoas de 20 a 25 anos, até eu acho que perto dos 26 anos, tá muito difícil, né? O pessoal não quer mais trabalhar, né? Com certeza, né? Se a gente não consegue captar o motivo final, porque assim, cada vez mais as pessoas estão pensando mais a médio e longo prazo. Eu acho que elas se sentem, exploradas demais, alguma coisa do tipo, e entendeu? meio que não faz sentido, né? Tipo assim, imagina só, eles têm digamos assim, aceleração do mercado, aceleração da vida das pessoas, esse modo de produtividade ao extremo, trouxe pessoas que querem um futuro muito mais rápido. Então, se ele não vê um possível futuro, 3 meses ele larga o emprego, passa para o próximo. O que eu vejo nas entrevistas para vendedores, para gestores, nas consultorias que eu faço, de pessoas que passam 3 meses, 6 meses no máximo numa empresa, não é exceção, virou a regra. Quando uma pessoa passa 2 anos numa empresa, cara, traz essa pessoa, deixa eu conversar com ele aqui, porque esse aqui é o diferente agora. Vamos pegar um diferente pra gente verificar. Porque se não há um motivo para eles ficarem, eles não estão mais ficando. Né? E isso gera muito uma pergunta também para ti. Como hoje tu consegue gerenciar as tuas equipes nessas tuas 3 empresas hoje? Cara, com conhecimento, né? Assim, eu tô com o vestuário hoje, com a Multimarcas, né? Com a loja de multimarcas há 5 anos, né? Então, são 5 anos aprendendo. E, claro, eu não abdiquei esse conhecimento só para mim. Eu passo para eles, né? Então, eu acredito que eles acreditam em mim porque eu passo o conhecimento para eles. E, claro, né? Eles, comissionamento, eles têm que ter uma boa remuneração, né? A gente não pode abdicar disso, até porque, como você falou, né? A gente vê uma sociedade no qual, uma sociedade online, né? No qual mente muito, né? Explora muito, então, tipo assim, tu acha que tua vida, tu olha aquela vida daquela pessoa, então tu acha que tua vida tá medíocre ali, ou alguma coisa do tipo. Então, tu avalia a tua vida de acordo com o que tu olha online, né? E aí eu acho que isso foi um dos principais princípios pelo qual as pessoas estão desestimuladas com o trabalho, né? E aí lá na empresa não, eu deixo sempre bem claro, cara, vamos aprender isso, vamos aprender aquilo, que você vai ganhar mais. E eles realmente eles têm poder de crescimento dentro da empresa, entendeu? Hoje eu tenho lá um funcionário que ele começou comigo como estoquista. Na verdade, ele foi motoboy da loja, ele foi estoquista. Hoje, ele é um dos meus vendedores responsáveis, um dos caras que mais vende na loja, tem uma remuneração muito boa, entendeu?
E eu tô com outro também que começou como estoquista, ele já passou para sistema de TI da loja, né? E agora ele tá como vendedor online. E o cara tá vendendo demais, o cara tem uma liberdade. A gente acho que precisa explorar o que cada pessoa tem de melhor, né? Claro. E aí a gente vai adaptando essa pessoa dentro da sua empresa, né? Sim. E aí esses caras, eles me dão muito orgulho, né? Eles me dão muito orgulho, então, diante disso, eu acho que a gente precisa explorar o que cada uma pessoa tem de melhor. A gente, claro, precisa repassar uma remuneração e reconhecimento, e além de conhecimento para eles, né? Sim, com certeza. E sabe o que é interessante quando tu fala sobre isso, sobre essa carreira dos clientes, né? A gente sempre pensa, e você? Tu tens feito uma carreira para o crescimento dos teus funcionários? E outra, uma coisa que eu estava falando com o seu Leandro antes, os teus clientes, você já traçou uma escada de produtos para eles? Lembrando que o cliente que vai te procurar na sua empresa para comprar um disco de copo, o que mais tu pode oferecer para ele? Será que a tua empresa só oferece um disco? Será que a tua empresa, em especial, não pode oferecer novos produtos? Sempre me vem aquele vídeo do vendedor, quando chega a pessoa, eu queria comprar um carvão para churrasco. E aí o cara oferece o carvão para churrasco, ele pega no braço, tá, mas é um churrasco? Tu já compraste a carne? Pô, é verdade, vou levar logo uma carne. E aí, tá, mas levou a carne e o sal grosso? E a cerveja, e o gelo, e não sei o quê. E começou a juntar, o cara que saiu com um ticket de um saco de carvão de R$5, ele saiu com uma compra de 250. Será que você tem feito isso na sua empresa? Eu acredito que essa que é a grande sacada do vendedor, né? Exato. É explorar o máximo que ele conseguir o cliente. E claro que isso, além de conhecimento, é muita experiência, né? Experiência de loja, experiência de onde você está se comunicando, né? A gente precisa passar o conhecimento para eles, mas eles vivenciando a experiência e vendo que tá dando certo, ali no salão de loja, eu vou usar como referência a RL, no salão de loja, eles conseguem se adaptar muito melhor e entender a necessidade do cliente, né? Você estava falando no caso do aumento de ticket médio do cliente, né? Do carvão e tudo mais. Uma forma que eu tento buscar com ele de exploração cara, se ele está comprando um tênis, a chance dele comprar uma meia é muito alta, né? Porque ele está comprando um tênis. Então ali eu já vejo uma oportunidade de vender uma meia, entendeu? Exato. E não só isso, né? A gente vê pelo ticket médio. Eu estava até conversando com você sobre presente, né? Eu acho que eu cheguei a conversar com você antes, né? O aumento de ticket médio de presente. A gente o vendedor ele precisa ter percepção. Ele vai ter a experiência do salão. Claro que um cara que começou a vender agora, ele não vai ter a mesma percepção de um cara que está com muita experiência no mercado. E venda, acredito que é muito da experiência. Tem um conhecimento por trás, óbvio, mas é muita com experiência, a comunicação, aquela experiência que tu tem no dia a dia com os teus clientes. Então, tu precisa ter os insights, as sacadas de cada pessoa, né? E aí eu tava falando do aumento do ticket médio do presente, que eu acho que a gente até chegou a conversar, né? Sim. Que aí a pessoa, a gente nunca sabe quem o cartão que a pessoa tá no bolso, né? Sim. Então, a pessoa que tá indo comprar na testa que eu tenho tanto para gastar. Né? Então, a pessoa que tá indo comprar na loja, a gente não pode julgar pelo vestimento ou alguma coisa do tipo, né? A gente tem que atender normal, como todo outro cliente, né? Porque justamente a gente não sabe o que ele tem no bolso, né? Isso. Então, quando a gente recebe o cliente, eu quero cliente presente, né? Específico. Ou geralmente é mulher que dá presente e tudo mais, mas tem muito homem. Eu quero dar um presente e tudo mais. Aí, automaticamente, quando é presente, a percepção que... Eu já tive essa percepção no começo, muitos vendedores têm, então, isso é uma venda rápida. Eles não veem uma venda dessa como uma oportunidade, eles vejam como uma venda rápida. Então, o que eles querem? Eles querem oferecer o produto mais barato, mais básico possível, porque é um acerto para o cliente. Porém, ele não sabe explorar se é um namorado, se é um pai, se é um marido. Então, envolver o emocional, porque quando envolve o emocional, acredito que o poder de compra da pessoa é muito superior, né? Com certeza tem sentimento, a venda é sentimento. Pois é.
E aí, quando a gente chega nesse ponto, né? E aí é a estratégia que tem por trás disso, né? A gente sempre começa com um produto de ticket muito maior, que sei lá, um produto de R$ 1.000, para a gente entender a necessidade do cliente e o bolso do cliente, né? Então, se eu ofereço um produto de R$ 1.000 e ele fala que está um pouco mais salgado, eu venho e ofereço um de 700 ou de 500, né? E consigo entender, mensurar mais ou menos o poder de compra do cliente. E não oferecer já de cara um produto com ticket médio muito mais baixo, né? Até porque tu joga um produto muito baixo, você não consegue vender um produto premium, um produto mais exclusivo. E é interessante a gente entender a motivação. Gente, motivação é o que muda uma venda. Qual a motivação de fato? Tá, presente é um presente, mas pode ser um presente que tu é obrigado a dar, ou pode ser um presente para uma pessoa muito especial que você quer dar. Sim. Nessas perguntas de 5 milhões, você consegue descobrir se ele vai levar uma camisa básica ou ele vai levar uma jaqueta para frio para uma viagem do Chile. Muda o jogo. Você pega um ticket de R$ 1.000, um ticket de 100 e poucos reais. Então tu muda aí em... Questão de 3, 4... Perguntar. Tá, presente, poxa, legal. É uma oportunidade especial? É pro seu marido, seu esposo, um amigo? Ah, não, isso é só pra um amigo meu, um churrasco que eu vou. Aí tu já sabe que, tá, você vai ter que dar um presente mais baixo. Tenta jogar um presente, uma Polo de R$ 300 e ver se a pessoa, pô, beleza, tá ótimo. Ah, não, é pro meu marido, é aniversário de casamento da gente. Aí, opa, então vou te levar pra uma área aqui que eu tenho certeza que ele vai gostar. Leva na área de relógios, oferece os relógios bonitos, bem valorosos, né? Porque não são preço, é valor, né? Quem gosta de relógio sabe que cada relógio tem um valor diferente. Então, vocês, mulheres, não reclamem que o cara tem 30 relógios, tá? Cada relógio é uma ocasião totalmente diferente, tá? E aí você tem que entender isso nas perguntas, não é isso? Com certeza. E, cara, entender a necessidade do cliente no momento da venda, eu acho que claro, né, de suma importância. E ter a percepção, né? Hoje, eu tô passando sacadas, assim, de atendimento de salão de loja, né? Hoje, exemplo, o cliente, eu sempre gosto de passar essa abordagem, né? Sim. Falar pros meus vendedores. Nunca chegue e fale, abre a porta e fale, fique à vontade. A pessoa, quero dar uma olhadinha, fica à vontade. Cara, não é pra ele ficar à vontade ali. Ali é pra ele comprar. Pra ele comprar. É ali diferente, ele tem né? que comprar, entendeu? Se ele tá ali, ele tem que comprar. Se ele falou pra ti que quer ficar à vontade, que quer dar só uma olhadinha, deixa ele à vontade, chega, explica a tua loja. Tua loja tem isso, aquilo, aquilo, aquilo. Você sabe da sua loja, você entende do seu produto. Seu produto tem um tecido tal, tem a marca tal, tal, tal. Deixa ele olhando. Você vai perceber ele olhando produtos e pegando produtos. No momento que ele pega o produto, é a hora de você iniciar uma possível venda. Falar sobre o produto. Você tem que ter essa percepção. Você tem que saber mais ou menos o produto que ele está pegando. Cara, tem que dar essa sacada. Os vendedores, os vendedores que são fera, eles têm que ter essa sacada, né? Que é entender o produto que ele está olhando, o produto que ele está fixo olhando, o produto possível que ele tenha gostado, pegar aquele produto, ou então pegar variáveis daquele produto e oferecer de boa para ele, na espontânea. Ele pediu para ficar à vontade, só que tu não quer deixar ele à vontade dentro da tua loja, tu quer fazer ele comprar. Então... E tu sabe que é bem interessante te cortar rapidinho, é que às vezes é uma camisa, vamos lá, você tem vários tipos de tecido. Tu percebes ele pegando na malha de uma, de outra, ele pegando de novo na outra. Opa, ele gostou daquela malha. Quais são as malhas, camisas que eu tenho com aquela mesma malha? Sim. Você gostou dessa camisa? Olha, eu tenho também dessa marca, dessa marca, dessa marca. Olha o tecido, porque você já identificou o que é uma vantagem para ele, né? Então, vendedor, ele tem que estar ativo. E sobre deixar à vontade, você quer deixar o seu cliente à vontade, aproveita e ofereça um chopp para ele, um cafezinho. Dá vontade? Olha, eu tenho cerveja, eu tenho isso, eu tenho um petisco. Você quer que eu te traga alguma coisa? O cara já... beleza. E sabe que a parte mais interessante... No momento que você oferece algo para o teu cliente, isso automaticamente vem dentro do clock brain dele, que ele precisa te retribuir com algo. Ninguém gosta de entrar numa loja, beber café, comer e não levar uma meia. No mínimo ele vai levar uma meia. Só que com a meia você consegue vender a meia, um chinelo, uma cueca, um tênis, uma camisa, e aí você vai desenvolvendo a venda. Né?
Exatamente. Então, tudo na tua loja, ele tem que levar um contexto para que você venda algo. Simples e fácil. No momento que eu trago um convidado para um estúdio desse, eu ofereço o café, ofereço cerveja, uísque, qualquer coisa para ele. Ele vai sentindo a vontade para que ele o quê? Fale, discurse, Sim. fale, fique à vontade e você consegue desenvolver o seu negócio. Você tem que fazer o mesmo com a sua empresa. Essa história de você, não, eu só vou oferecer café ou uma coisa se ele comprar, se ele já estiver comprando, isso não existe. Você Cara, tá perdendo a oportunidade. lojas do shopping, claro, já passei pelo shopping, olhando, observando o atendimento de algumas empresas, né? E tem lojas do shopping que já fazem abordagens muito mais agressivas do que hoje eu faço, né? Eu acho ainda um pouco muito agressiva, né? Que seria mais ou menos, eles nem chegam a perguntar, eles já chegam abrindo a cerveja, já chegam Já chega logo botando. botando tudo na mão do cara ali, justamente pra não perder, até porque o fluxo de shopping é diferente do meu fluxo, né? O meu fluxo, ele, claro que vem muito de rua, mas a gente explora muito o online, o digital ali, então acaba Trazer que... esse cara pra dentro, porque no online você não tem aquele calor humano, né? Sim, sim. E aí, então eles têm que ter uma abordagem um pouco mais agressiva. Eu acredito nessa abordagem deles agressiva justamente por isso, porque aquele cara, realmente, às vezes ele não tá com intenção de comprar. Ele tá passando ali só pra observar. Mas é como eu falei no princípio, a gente nunca sabe o poder de compra da pessoa, né? Então, tipo assim, a abordagem agressiva no shopping, né? Acredito que seja muito pra isso, pra deixar o cliente fixo, e o cliente que ele tem poder de compra, ele vai retribuir, entendeu? Vai retribuir. Então, se ele chegou na loja, ele só foi dar uma olhadinha, se tu entrar com uma abordagem um pouco mais agressiva em cima dele, oferecendo já de cara, oferecendo não, dando já pra ele de cara uma cerveja, tudo que for, um café e tudo mais, acredito que ele vai ter essa retribuição, uma chinela ou alguma coisa do tipo, se qualquer tipo de produto, eu acredito que ele vai ter essa retribuição, até porque ele tem poder de compra, né? Geralmente quem tem poder de compra, uma chinela não dói no bolso. Não, o cartão de crédito é pra todo mundo, parcelado aí, suave. Aí disse o Gustavo Lima, não quero saber o preço, quero saber quantas vezes parcela. Pois é. Mas a gente tá falando muito sobre acertos. E o que a gente pode falar sobre erros pros empresários hoje? Quais foram os teus maiores erros nessas empresas que tu já tá trabalhando? Cara, por incrível que pareça, acredito que o meu maior erro foi não ter adaptado um sistema de CRM, ou então, o sistema de CRM para minha empresa, desde quando eu iniciei ela. Eu acredito que se eu tivesse hoje estudado CRM a fundo, adaptado CRM para minha empresa e tudo mais, eu acredito que o fluxo de clientes dentro da minha loja era muito maior. Até porque o CRM em si, a oportunidade que a gente tem dentro do CRM é absurda. O relacionamento com o cliente é o que realmente faz o cliente comprar, entendeu? Então eu acredito que o CRM foi um dos meus principais erros. Hoje, claro, graças a Deus já adaptei, minha loja já faz um CRM bom. Claro que sempre tem que melhorar cada vez mais. Legal. Mas acredito que o meu maior erro foi CRM. Então, se você não faz CRM, cara, você tem que fazer CRM na sua empresa. Isso é de suma importância. Relacionamento com o cliente, cara, é muito interessante. Te dá muitas oportunidades de venda. Cara, é assim, CRM, na verdade, é a praia que a gente sempre aplica em todas as consultorias, né? E o mais interessante é que normalmente as pessoas não aplicam o seu CRM. Eles têm um cadastro de clientes que eles chamam de CRM e não usa para nada. Nas minhas palestras eu sempre falo que o empresário, debaixo da cadeira dele, ele tem um bolsão de dinheiro que ele não mexe, cara, que ele CRM não investe. é muita oportunidade, pô. Gente, no teu CRM vai ter o comportamento de compra dos teus clientes. Você consegue tirar o cliente ideal. Para que tu vai aplicar um patrocinado, uma ação para todo mundo, se você pode aplicar para quem realmente compra? Quem E compra é mais muito. fácil vender para um cara novo ou para um cara que tu já vendeu. Muito mais fácil tu vender para um A cara que já oportunidade, vendeu, pô. isso, a oportunidade no CRM, ele vai te levar para um momento onde você vai começar a perceber que vender para o seu cliente e manter o seu cliente é muito mais barato e rentável do que você ficar caçando novos clientes. Sim. E aí eu pergunto para ti, quantos clientes seus que compravam com você e nunca mais voltaram para sua loja? Essa é a pergunta que eu sempre falo para os Essa empreendedores. pergunta me dói, cara. Entendeu? Assim, Essa pergunta me você dói. lembra do João que ia toda vez na tua loja, todo sábado ia lá comprar uma coisa com você? Cadê ele? Você Pois sabe é. por onde ele foi? E o Pedro,
que jogava futebol contigo, te chamava pra resenha, ia na tua loja, comprava, voltava de novo. Cadê o Pedro? Ele parou de comprar roupa? Ou ele simplesmente está comprando na loja do teu vizinho? É. Então, como é que você consegue decorar todos os seus clientes que você já atendeu na sua vida em 5 anos, se você não tem um cadastro, um relacionamento, não tem dados para você chegar para ele? Ei, João, tudo bom? Cara, ano passado, tu comprou para teu filho um presente. Deixa eu te falar, eu sei que ele já cresceu e eu tô com novas camisas que eu tenho certeza que ele vai gostar. Vamos dar um pulinho aqui na loja pra gente mostrar algumas coisas? Enquanto ele escolhe, vem bater um papo comigo. É a sacada que eu até falei, eu acho que eu já até conversei isso com você, que foi a questão do produto em si, né? Eu vou usar como referência uma bermuda. Cara, eu tô oferecendo ali, eu sei que o cliente é de um potencial incrível, eu sei que ele tem poder de compra, então, quando eu chego, ofereço o produto tal, ele tá gostando, tá com um ticket médio de compra já absurda, porém ele tá pedindo uma bermuda branca, ou uma bermuda branca ou qualquer outra cor. E eu não tenho essa bermuda no momento. Cara, pode ser que chegue essa oportunidade para mim próxima semana ou daqui a 15 dias. Então já é uma oportunidade que eu tenho para ele, porque eu sei que é a venda certa, entendeu? Então, no momento que a gente vê aquela necessidade, né, na venda, né, e a gente já cria um relacionamento, que é o CRM, tu entender a necessidade do cliente no pós-venda, né? Claro, para te fazer uma revenda novamente. Então, entendi que ele está precisando de uma camiseta, de uma bermuda branca. Daqui a 15 dias, chegou. Cara, Domingos está precisando de uma bermuda branca. Vou mandar para ele. Pronto. Com certeza é uma venda feita, cara. Até porque, no meu mercado, homem ele tem uma fidelidade muito maior do que mulher, né? Mulher tem aquilo de comprar em tudo que é roupa, tudo que é loja e tudo mais. Homem não. Homem ele tem uma fidelidade interessante pra loja, né? Ele tem uma LTV muito maior do que a mulher. E aí, então, aquela oportunidade de venda são oportunidades que só o CRM vai te dar, né? O relacionamento com o cliente vai te dar. E se tu realmente aplicar aquelas estratégias, né? Claro, com certeza. Eu digo assim que, beleza, a gente está falando de 10 a 15% de pessoas que tu atendestes, né? Que é mais ou menos a média de conversão de venda que as empresas têm. E se eu te falar dos 8 a 85%, tu sabe por onde eles foram? Por que ele não comprou contigo? O que faltou para ele comprar, né? Cara. Imagina só, se você pegasse, aumentasse teu faturamento, sei lá, em pelo menos 30%, somente com técnicas de CRM, qual o futuro da tua empresa seria daqui a 2 anos? Ou até 6 meses, né? Essas perguntas eu sempre gosto de deixar para os empresários. A quantidade de dinheiro que ele deixa na mesa, a quantidade de dinheiro que ele deixa debaixo da cadeira, por conta de, não, eu já estou atendendo, tá tudo bem. Só que daqui a um tempo ele chega, gente, do nada eu quebrei. Pois é, cara, e eu vou te falar da minha experiência, né? E claro que essa experiência é igual para muita gente, né? Como eu comecei no digital, com uma influência muito grande no online, no Instagram e tudo mais, eu conseguia entregar para muita gente me conhecer. Então, muita gente veio na minha loja, né? Beleza. Fui vendendo, muito cliente, beleza, ok. Só que chega um estopim, tu tá em São Luís. São Luís tem uma escala de pessoas ali que tu não consegue mais alcançar. Então, esse momento, acredito que foi ali a minha virada de chave, sabe? Legal. Que aí eu entendi, cara, eu preciso criar relacionamento com o meu cliente. Eu preciso entender que eu tenho que mandar um bom dia pra ele. Tem que mandar uma boa tarde pra ele. Ele comprou semana passada comigo, eu tenho que perguntar pra ele como é que ficou o produto. Se o produto deu certo. Eu preciso criar esse relacionamento, entendeu? Porque eu não vou conseguir explorar mais pessoas. E aquilo vai chegar no estopim. E ali, quando chega no estopim, se tu não criou o relacionamento, tu atinge pessoas, porém as pessoas não vão mais te atingindo, né? Não vão mais chegar na sua empresa, né? Então... Com certeza. Olha, tu que trabalhas com um ambiente mais masculino, com mais clientes homens, é engraçado até tu pegar os casos de barbearia. Porque
o homem sempre vai pro mesmo barbeiro, mesmo lugar? É porque aquele cara, ele vai falar de futebol, ele vai falar de mulher, ele vai falar de qualquer besteira que o homem quer escutar ali. E ele tá Ele já te conhece, pô. Exemplo assim, ó. Às vezes o cara vai tomar uma cerveja na barbearia. Ele já sabe desculpa. qual é o teu corte, pô. Não, e a desculpa é, não, vou fazer um corte, que nada, ele nem queria cortar o cabelo. Ele queria só a barbearia e fazer a resenha. Olha, eu já fiz consultoria em barbearia e assim, muitas vezes eu conversava com ele, cara, eu tava de boa em casa e eu vou na barbearia. Aí eu só dou um tapa na barba rapidinho, tomo uma cerveja, jogo o PS aqui com o meu barbeiro e dá tudo certo. Às vezes eu só queria isso. Então, assim, o homem, o modelo de compra dele é muito diferente de mulheres. Muito diferente, então, cara. Se você não se relaciona com ele vai comprar em outro lugar. Porque normalmente o homem não compra nessas lojas que compra muito, logicamente, não compra nessas lojas muito amplas, esses atacadões da vida. Sim. Porque não tem relacionamento, então ele não tem nem paciência pra olhar. Ele quer o cara que facilita a vida dele. Olha, essa blusa bem aqui, essa. Aí você usa a referência do barbeiro e o barbeiro facilita a vida do cara. Com certeza. Bicho, ó, eu vou usar o meu barbeiro. Eu acho que em 26 anos eu mudei de barbeiro 2 vezes. Mudei de barbeiro recente agora. Por quê? Porque o cara já conhece meu corte. Eu chego lá, eu só preciso conversar com ele, porque ele já é meu amigo, me conhece, a gente se segue em rede social e tudo mais, e ele só chega e fala assim, e aí, pra deixar um pouquinho mais baixo ou um pouquinho mais alto, como é que tu quer hoje? Aí eu, não, só um pouquinho mais baixo, ele já sabe meu corte. Ele já sabe meu corte. Ele saber meu corte já é uma parte do relacionamento que ele teve comigo. Então, cara, pro homem, pro homem, aquilo ali é muita praticidade. O homem quer praticidade, pô. Ele não quer estar indo em um lugar ali e... Umas das maiores sacadas que eu vi no mercado de barbearia, de cuidados de homem, foi exatamente entender o que ele quer. Os barbeiros, eles eram adestrados, literalmente. Chegou João. João chegou aqui na barbearia. O João, ele corta dia de terça e sábado, aleatório. Quando ele vem terça, normalmente ele pede um café. Quando ele vem sábado, ele já pede uma cerveja. O barbeiro, ele tá já sabendo disso. Pô, já é sábado, o João chegou. Aí chegava, ei, João, beleza? Daquele jeito o corte, Cicrana, traz logo uma Heineken pra ele aqui, porque hoje é sábado e ele... Pronto. O cara até sabe quando eu quero uma cerveja. Ele às vezes nem queria beber a cerveja, mas já tava vindo, ele vai beber. Automaticamente, ele já aumentou o quê? O ticket médio do cliente dele. Gente, é só entender. Então, assim, se a gente pegar esse episódio aqui e comprimir ele, a gente pode ser simplesmente... Gente, usa um CRM. CRM faz você vender para todos os clientes que você já tem. E mais, e descobrir por que o seu não cliente não comprou contigo. Já chegou a perguntar pro teu cliente o seguinte: ei, por que tu não comprou comigo? Chegou a perguntar ou para você não compensa, não vale a pena procurar outro cliente? Aí eu te pergunto, a tua taxa de conversão de cada 100 clientes, 100 pessoas que entram na sua loja, quantos compram? E quantos não compram? Será que esses quantos não compram, você não conseguir mudar o jogo da sua empresa? Pior que consegue, né, cara? A questão é muito do comodismo, né? Sim. A pessoa tá ali, não quer a mudança, não quer a evolução. E a gente precisa evoluir. A evolução é de todos os setores, né? A gente precisa evoluir em todos os setores. A evolução, ela tem que acompanhar a empresa, né? Hoje, minha empresa, ela é muito forte em alguns fatores e fracas em outros, né? Eu consigo observar esse... SWOT básica, né? Da administração. Consigo analisar esses fatores, né? E aí, apesar de eu ser forte em algumas, só que eu me preocupo até com as que eu sou forte, porque eu sei que eu preciso adaptar ainda mais, melhorar ainda mais, porque futuramente, essas que eu sou forte, pode ser que eu não seja mais forte, né? Justamente porque... muda. Adaptação, Exatamente. O mercado vai mudando, então a gente precisa se adaptar. E aí, é isso que é a grande questão, né, do empresário, do empreendedor, porque nós que somos empresários, nós que somos empreendedores, a gente vive em constante mudança. É diferente de um cara que é concursado, ele sabe que ele só precisa chegar lá, responder uns e-mails e fazer uma documentação e enviar, entendeu? Nós não, a gente precisa de mudança, a gente precisa evoluir, constantemente, senão a gente fica para trás. Essa é a vida do empreendedor, a gente precisa de muito conhecimento todo o tempo, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, você que é empresário e tá gostando desse episódio, pode salvar,
compartilha com teus amigos. Aqui teve muito insights legal para que tu consiga mudar de fato o jogo da tua empresa. E sempre no final do episódio, eu gosto de pedir uma indicação de um livro. Um livro que mudou um pouco o teu modo de pensar, não necessariamente somente de empresa, mas que moldou o Leandro. Tu tens uma indicação de um livro para os nossos ouvintes? Assim, cara, eu tenho um livro de 1 a 1 milhão, Thiago, que é um livro ali que me deu um pouco mais de inspiração, né? Porque eu sou um cara, assim, que eu fico ansioso, mas eu sou muito, muito motivado por mudança, né? Então, tipo assim, eu quero chegar na mudança porque eu quero mudar porque eu quero chegar a um objetivo no qual eu sei que tá longe, sempre tá longe pra mim, né? Eu costumo até usar que eu sou um pouco ambicioso, né? Então, e empreendedor é ambicioso, né? Empresário é ambicioso. Tem que ser. Ser ambicioso não é ser ruim, gente. É você, de fato, querer um pouco mais. Isso é normal do ser homem, de querer um pouco mais. Você se lembra do seu primeiro emprego, que você ganhava um salário mínimo, para você estava ótimo. Quando você tá na faculdade, você ganhava um estágio, que era menos que o salário mínimo. Caraca, é muito dinheiro, tá sobrando. E hoje em dia, esse dinheiro daria ou não daria? Né? Pois então, cara. Os costumes da gente vão mudando. Sei lá, 20 anos atrás, 15 anos atrás, eu usava roupas da marca X. Hoje já uso da marca Z. Porque já me sinto bem, ela me cai melhor, ela representa mais o jeito que eu quero me comunicar com o meu cliente. Você falou de marca agora, eu vou pegar algo muito interessante, que é incrível como a gente vai se adaptando de acordo com o ticket médio que a gente vai ganhando durante a vida, né? O cara que recebe pouco ali, óbvio que ele vai comprar um produto de ticket médio muito mais barato das marcas, né? E aí tem a porcentagem das pessoas que evoluem, continuam ganhando muito bem e compram produtos mais baratos, mas, cara, a gente vai se adaptando cada vez mais a produtos que têm uma qualidade melhor, que são vistos melhores, né? E aí, de acordo com a evolução que a gente vai tendo durante os anos, né? Sim, com certeza. E aí, cara, muitos insights massa que a gente teve aqui, muita experiência, né? Passada um pro outro. Com certeza. Que eu acredito que vocês estão escutando esse episódio vão mudar pelo menos um pouquinho a mentalidade de vocês, né? E é bem legal. E no final do episódio, eu deixo sempre pro empresário fazer um pitch de vendas da sua empresa. Você pode escolher qualquer uma das três, né? A gente falou mais da RL, né? Então, tu pode apresentar a RL para os nossos ouvintes, para que eles comprem na sua loja. Eu vou começar, né, presenteando você. Opa, obrigado. Presente da RL aí, presentão. Obrigado. Presente aqui da nossa multimarcas aqui, da RL, muito bem apresentado. Tu percebes que existe ainda um cuidado, isso aqui é base para que vocês, tá? Que tenha o seu produto, a apresentação é tudo. A apresentação é tudo. Outra coisa, cara, identidade visual. A gente não falou sobre isso, mas, cara, identidade visual é de suma importância. Você precisa fazer identidade visual na sua empresa, cara. Você precisa mostrar a sua empresa. Você precisa transparecer a identidade da sua empresa. Isso, cara, acredito que transforma, né? Você falou sobre a questão das bebidas, né? No carnaval, eu vi uma oportunidade, né? Qual foi a oportunidade? Tem uma bebida que é muito comercializada, só que todo mundo vende. E aí o que eu fiz? Cara, vou pegar essa bebida, eu vou vender também, só que eu vou criar uma identidade visual em cima dessa bebida. Eu vou criar uma marca em cima dessa bebida. Criei essa marca. Cara, o tanto que eu vendi no carnaval, eu vendi um absurdo justamente por isso, porque as pessoas não se importam com identidade visual, eles só querem botar lá e vender. Sim. Sendo que por trás, se tu transparecer aquele produto com uma imagem totalmente diferente, uma imagem agregada, sim, a gente consegue dar muito mais valor pro produto, a gente consegue vender muito mais e se adaptando e evoluindo, né, cara? Cara, é muito massa. Eu acho que dá até um episódio, o próximo episódio a gente vai falar sobre identidade visual, pra gente poder trabalhar muito mais a fundo esses pontos. Massa, cara. Voltando à RL, hoje nós somos uma das maiores multimarcas de São Luís do Maranhão, e não só São Luís do Maranhão, tá? Do Maranhão todo. A gente trabalha com várias marcas, vários produtos da hora. Convido você a conhecer a nossa loja, tá? Fica em frente ao Shopping da Ilha. A RL Multimarcas é muito da hora.
Tá com uma camisa da RL Multimarcas. Então, sim, com certeza. Top. Gosto da loja? Com certeza. Estarei Top lá várias demais. vezes. Muita marca massa, então eu convido você a visitar a RL Multimarcas. Bora lá. Loja top. Legal, gente. E eu agradeço aqui a presença do Leandro e toda essa experiência dele aqui no nosso estúdio. E a gente vai ficando por aqui. E até o próximo episódio do Emprecast. Valeu. Emprecast, o podcast de gestão de negócios, marketing, cases de sucesso e muita informação.